Dados os íons representados abaixo, diga qual o número atômico, o número de massa, a carga, a quantidade de prótons, de nêutrons e de elétrons que é em cada um deles. Então, isso aqui é a pergunta A. E tem uma pergunta B. Represente da mesma forma que os íons, então, do mesmo jeito que eu representei esses aqui, represente um cátion bivalente constituído de 24 elétrons e 30 nêutrons. Então, vamos por partes. Então, primeiro vamos fazer a letra A. Qual é o número atômico de cada um desses aqui? Vamos fazer assim, ó. Número atômico, o número de massa, a carga, quantidade de prótons, nêutrons e elétrons. Ok? Vamos colocar isso para cada um. Número atômico. O número atômico é dado sempre aqui embaixo. Ó. Vamos lembrar. Tem dois numerozinhos aqui. Um deles é o número atômico e o outro é o número de massa. Por definição, o número atômico é a quantidade de prótons. O número de massa é a soma dos prótons e nêutrons. Então, óbvio, o número de massa sempre vai ser maior. Então, se tu não lembrar, a massa é sempre em cima. Sim, a massa é sempre em cima, a gente tem que saber disso. Mas se tu não lembrar disso, não é tão relevante. Tu tem que saber que se um dos dois é prótons e o outro é massa, a massa é maior. Então, o número atômico aqui deste átomo, deste íon, é 53 e aqui é 80. O número de massa, 127 e este, 201. Então, só fazer uma transcrição direta. Carga é negativa, no caso, menos 1. E esse aqui, a carga é mais 2. Se alguém escrever 2 mais, ok, está correto também, não tem problema quanto a isso. Número de prótons, como a gente já viu, é por definição a quantidade, é um número atômico, então aqui ele tem 53 prótons e esse aqui tem 80 prótons. Então esses dois valores sempre vão ser iguais. O número de elétrons, que é mais fácil aqui, depois a gente volta para os nêutrons. Se aqui a carga é negativa, se a carga é menos 1, quer dizer que ele tem um elétron a mais do que a quantidade de prótons. Logo, aqui ele vai ter 54 elétrons. E se aqui a carga é mais 2, quer dizer que ele tem 2 prótons a mais do que a quantidade de elétrons. Então tem 2 elétrons a menos. Logo, 78 elétrons. E a quantidade de nêutrons? Bom, se o número de massa é a soma de prótons e nêutrons, a quantidade de nêutrons é o que tem a mais na massa em relação aos prótons, ou seja, só subtrair esses dois valores aqui. Então, 127 menos 52 vai dar 74. E aqui, mesma coisa, 201 menos 80 vai dar 121. Agora vamos então para a letra B. A letra B é aqui. Então aqui eu respondi a letra A e aqui eu vou responder a letra B. Represente da mesma forma que os íons dados, um cátion bivalente de 24 elétrons. Então vamos lá. Cátion bivalente, ó, eu já sei. Tá? A professora, aqui eu estou fazendo X, aqui já era X. Bom, usa a letra que tu quiser. Tu quer botar W, J, a primeira letra do teu nome, fique à vontade. Mas como eu estou diferenciando aqui, ó, aqui a resolução da letra B, não tem problema usar a mesma letra, até porque isso é uma forma genérica. É um cátion bivalente. Se é cátion é positivo, se é bivalente a carga é mais 2. Então aqui X2+. Agora eu tenho que representar aqui o número atômico e o número de massa. Olha só, ele tem 24 elétrons. Se ele é um cátion bivalente, então ele vai ter 26 prótons. Se ele tem 26 prótons, então aqui o número atômico é 26. E a massa? Se ele tem 30 nêutrons, vamos lembrar que o número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Logo, 26 mais 30, a massa é 56. Vamos resolver então essa outra questão aqui. Sobre as espécies químicas representadas a seguir, analise as proposições a seguir e assinale as verdadeiras. Bom, sobre essas espécies, então todas elas têm a mesma quantidade de elétrons que uma molécula de água. Bom, uma molécula de água, vamos ver aqui, é H2O. Número atômico, então vou pegar o número atômico da tabela periódica, vai lá, olha na tabela periódica, o número atômico do hidrogênio é 1 e o número atômico do oxigênio é 8. Cuidado, que a gente está muito acostumado a calcular a massa, vai na tabela para pegar a massa. Aqui eu estou querendo calcular a quantidade de elétrons. Não pego o número atômico, que é a quantidade de prótons. E como a molécula de água não tem carga, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Então, tem um elétron cada hidrogênio, vezes 2, mais os 8, isso vai dar 10 elétrons. Vamos verificar
se cada um desses aqui também tem 10 elétrons. Olha só, o número atômico do oxigênio é 8, aqui a carga é menos 2, então ele tem 10 elétrons. 9 prótons, a carga é menos 1, 10 elétrons. Aqui o número atômico é 10 e não tem carga. Se não tem carga, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. 11 prótons, carga é mais 1, 10 elétrons. 12 prótons, carga mais 2, 10 elétrons. 13 prótons, carga mais 3, 10 elétrons. Ok, então realmente todos aqui estão em 10 elétrons, que é a quantidade de elétrons de uma molécula de água, então essa está correta. Bom, o oxigênio é um cátion bivalente. Vamos ver o oxigênio. Lembrando, eu estou falando sobre essas espécies aqui, né, essas que estão representadas aqui. Então, ele está falando deste oxigênio aqui. Ele é um cátion bivalente? Não, ele é negativo, então não é cátion, ele é um ânion bivalente. A carga é menos 2, ele é bivalente, mas é um ânion bivalente. Essas espécies estão escritas em ordem decrescente de raio atômico ou raio iônico? Bom, o que eu tenho que analisar aqui, o raio, vamos lembrar, é o tamanho do átomo. O raio atômico é o tamanho do átomo, o raio iônico é o tamanho do íon. Como todos têm 10 elétrons, se eu for fazer a distribuição eletrônica dele, as distribuições eletrônicas aqui vão ser todas iguais, a eletrosfera é a mesma. Qual é a diferença? Eles estão em ordem crescente de número atômico. Se o número atômico está aumentando, o raio atômico está diminuindo. Por quê? Quanto maior é o número atômico, maior a carga do núcleo, então esse núcleo puxa os elétrons com mais força. Quanto mais força o núcleo faz para puxar os elétrons, mais encolhe o tamanho da eletrosfera. Então, sim, quanto maior é o número atômico, menor é o tamanho do átomo ou do íon em questão. Então, esses raios atômico-iônicos estão em ordem decrescente. Bom, se o número atômico está crescente, sim, os raios estão em ordem decrescente. Todas são isoeletrônicas. Lembra? Isótopos, mesmo número de prótons. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Isóbaros, mesmo número de massas. Mesmo número de massa. Isoeletrônica, mesmo número de elétrons. Todos têm o mesmo número de elétrons, sim. Então, todas essas espécies químicas são isoeletrônicas. Fechando aqui, sobre essas espécies, nós temos 3 cátions, 2 ânions e um átomo. Aqui eu tenho um ânion, aqui eu tenho outro ânion, então são 2 ânions. Aqui é um átomo e aqui são 3 cátions. Então, 3 cátions, os 3 últimos, 2 ânions, os 2 primeiros, e um átomo. Então, esta também está correta.